Olá, aluno do segundo ano. Nesse vídeo eu vou fazer a correção da meta 3. Então, na meta 3, o nosso tema é a água. E aí, nós tínhamos 3 atividades. Então, na primeira, responder a página 10. Então, na página 10, a primeira pergunta é sobre geometria molecular. Ele fala o seguinte: considerando que a molécula da água possui apenas 3 átomos, por que a sua geometria molecular não é linear? Então, na geometria molecular, quando eu tenho uma substância com 3 átomos, ela deve ser linear. Porém, na água, ela não vai ocorrer. Por que não vai ocorrer? Então, na ligação entre o oxigênio com os 2 hidrogênios, percebam que lá na parte superior vão sobrar 2 pares de elétrons, ok? Esses 2 pares de elétrons, a gente fala que são 2 pares de elétrons não ligantes. Então, se sobrar pares de elétrons não ligantes, ela não vai ter uma geometria linear, e sim angular, vai ser um ângulo. Então, eu coloquei ali abaixo para vocês verem essa diferença, o CO2. Então, eu tenho o carbono como átomo central e nas laterais eu tenho o oxigênio. Percebam que não sobra nenhum elétron do carbono, não tem nenhum par de elétron não ligante. Então, no caso do CO2, eu vou ter uma geometria linear, ok? Porém, não acontece na água porque eu tenho 2 pares de elétrons não ligantes. Na questão número 2, ele fala sobre o café solúvel, ele fala sobre todo o processo de produção e ele quer saber quais são as mudanças de estado físico que ocorrem na produção do café solúvel. Então, como que eu faço o café solúvel? Eu vou passar o café, esse café na forma líquida é congelado e no processo de congelamento a água vai ser evaporada e só vai me restar o café no estado sólido. Ok? Então, até coloquei a imagem ali para vocês verem essa mudança. Para eu responder a questão número 2, eu teria que retomar o diagrama de mudanças de estados físicos da matéria. Então, quando passa do sólido para o líquido para o gasoso e vice-versa. Então, a resposta correta da número 2 é a letra D, solidificação e sublimação. Então, eu vou passar o café líquido para o estado sólido. E do estado sólido, eu vou retirar toda essa água por evaporação, ficando somente com o café solúvel, né, no estado sólido. Então, a resposta correta é a letra D, solidificação e sublimação. Na questão número 3, ele fala sobre as interações intermoleculares. E ele quer saber de que forma que a presença das ligações de hidrogênio entre as moléculas da água influenciam nas suas propriedades. Então, a água ela tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius, ok? O tipo da interação intermolecular presente na água são pontos de hidrogênio. Então, esse tipo de interação, esse tipo de ligação, ela vai dificultar e tornar o processo de mudança de estado físico muito mais difícil. Tá? Então, para a gente entender o porquê que é mais difícil ou não, olhem ali o exemplo que eu coloquei. A água, para ela entrar em ebulição, ela precisa de uma temperatura de 100 graus Celsius. A acetona, ela precisa de uma temperatura de 56 graus Celsius. Então, ela entra em ebulição muito mais rápido que a água. Por quê? Porque a interação intermolecular é diferente, ok? Então, essa ponta de hidrogênio que a água sofre faz com que esse processo seja mais difícil de ocorrer. Então, essa é a resposta da número 3. Segunda atividade, responder as questões da página 14. Então, na página 14, nós tínhamos 2 questões. Na primeira questão, ele falava sobre o desgaste das estátuas de mármore, ok? Ele queria saber qual é o problema ambiental que pode ser o causador desse fenômeno. Então, quando eu tenho a água em contato com um óxido, eu vou produzir a chuva ácida. E a chuva ácida, ela é sim capaz de degradar uma estátua de mármore, ok? Então, esse material, ele pode sim sofrer um desgaste por conta da chuva ácida. Então, coloquei um exemplo ali para vocês também. Se eu tenho o SO2, que é um óxido, em contato com a água, ele vai sim formar chuva ácida. E qual é o ácido formado? O ácido sulfúrico. Então, o fenômeno causador desse desgaste vai ser a chuva ácida. Na número 5, ele fala sobre o permanganato de potássio
E ele fala que o permanganato de potássio dissolvido na água, ele gera uma solução homogênea de cor violeta bem característica. Então, durante o fenômeno da dissolução dessa substância em água ocorre. Então, o permanganato de potássio, a fórmula química dele é KMnO4. Então, ele é um sal. Quando esse sal entra em contato com a água, eu vou ter uma dissociação dos seus íons. E quais são os íons? Os cátions e os ânions. Lembrando que os cátions são as cargas positivas, ele vem primeiro na fórmula, e os ânions são as cargas negativas. Então, permanganato de potássio, quem são os íons? K+, e MnO4-. Então, a resposta correta da número 5 é a letra B. E na terceira atividade, a gente tinha um texto para fazer a leitura na página 16 e 17. Então, tinha um texto, ler e refletir, e tinha 3 perguntas que ele pede para responder sobre esse texto, ok? Então, ler o texto, coisas que você deve saber sobre a água, e em seguida responder o que se pede. Então, na pergunta número 1. Sabendo que muitos seres humanos enfrentam dificuldades para ter acesso à água potável, cite atitudes cotidianas que contribuem para minimizar o desperdício desse recurso. Então, a gente sabe que tem água, sempre vai ter água, porém pode chegar um momento em que eu não vou ter mais água potável, né? Esse que é o problema. Então, o que eu posso fazer para evitar com que acabe essa água potável? Então, coloquei ali alguns exemplos para vocês. Então, reduzir o tempo do banho, evitar vazamentos, fechar a torneira quando eu vou escovar os dentes e, entre outras atitudes que eu posso evitar de usar água potável de uma forma muito exagerada, ok? Na segunda questão, considerando que em algumas regiões do planeta há uma restrição ao acesso à água potável, cite alguma alternativa para a obtenção de água. Então, eu mostrei para vocês no material anterior que existem lugares onde eu vou ter vapores de água, né? Então, esse vapor de água tem um processo químico que eu consigo transformar ela em água potável. Então, através da condensação do vapor de água presente em alguns ambientes, eu consigo fazer com que ela vire água potável. Então, o vapor de água presente no ar atmosférico é uma forma de eu produzir essa água potável. Lembrando a vocês que a condensação ela é a passagem do estado do vapor para o estado líquido, certo? E a última questão. A água é um bem de todos. Em sua opinião, um país, um estado, um município ou até mesmo proprietário de um terreno em cujas terras passem rios podem livremente alterar a natureza do curso dos rios ou ainda tolerar a contaminação por meio do despejo de efluentes domésticos e industriais? Então, a resposta é não, né? Por mais que eu tenha esse acesso à água, ela não é minha, ela é de uso coletivo, eu não posso interferir nela, né, a modo que eu prejudique ou eu cause algum tipo de contaminação. Então, nesse caso aqui, a resposta é não, né, a água é um bem de todos, logo já tem na pergunta, né, inicial na pergunta, a água é um bem para todos, ok? Então, essa foi a correção da meta 3, que o nosso tema em estudo era a água, propriedades da água. Qualquer tipo de dúvida sobre esse tema, pode me procurar lá no Mural do Iônica. Até mais!